porque do jeito que eu sou, eu sei que eu vou esbarrar, derrubar. Mas eu acho muito lindo quando Jesus arquiteta tudo em perfeita harmonia, mesmo que nós não entendamos o que Ele está fazendo. E quando o ministro falou o que ele veio fazer aqui e ministrou essa canção, falei: Senhor, obrigada, porque eu vim fazer a mesma coisa hoje aqui. E essa canção, ela não foi só uma canção cantada, mas ela foi uma oração declarada. E você pode falar: Ju, mas faltam tantas pessoas, né? Tem tantos lugares vazios, como que isso pode ter sido uma oração liberada nessa casa? Porque para que um altar se mantenha aceso, ele não precisa de muito, desde que haja um que não abra mão de permanecer incendiado. Então eu quero dizer que você pode olhar para o lado e ver muitas cadeiras vazias, mas se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele precisa de você, para que aquilo que tem em você se propague e incendeie, e essa igreja lote de jovens, de adolescentes, pelo fogo que permaneceu ardendo sobre o altar do seu coração. Amém? Então que nós possamos orar essa canção, porque hoje eu vou falar muito sobre isso. Amém? Podem sentar, depois a gente vai retomar com essa canção, porque eu creio que ela é muito profética para aquilo que o Senhor vai liberar essa noite nas nossas vidas, amém? É uma alegria muito grande estar aqui para ministrar a palavra, para poder lançar semente num solo fértil e para poder servir a mesa para os meus irmãos, né? Alguns aqui eu conheço, outros não, mas já fui dessa casa, né? Há alguns anos. Mas tem quase 3 anos que o Senhor me enviou em missão. E hoje eu estou ali em Santa Catarina, Itajaí, no Ministério Mevan, servindo naquela casa, aprendendo naquele lugar. E hoje eu quero liberar para vocês um pouco do que Deus tem me ensinado. E eu quero fazer um convite. Desde o começo, vocês estão sendo mexidos. E eu vou continuar fazendo isso. Eu quero convidar todo mundo para sentar nessa fileira. Todo mundo, vem vocês para cá, vocês daí para cá. Os músicos estão liberados, podem ficar aí. É mais fácil a escada para acessar aqui, mas eu quero juntar todo mundo, tá? Para nós ficarmos juntos, para aquilo que o Senhor vai falar, vai liberar, a gente ficar juntinho. Falo que o benefício, né, da quantidade é poder juntar todo mundo. Então, se vocês puderem vir para nós. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra de textos muito conhecidos. Então vai ser muito fácil vocês entenderem o que Deus deseja liberar para a vida de vocês hoje. Amém? Eu quero liberar uma palavra em 2 textos muito conhecidos, mas que falam muito sobre isso. O fogo precisa permanecer ardendo. E que nós precisamos viver uma verdade naquilo que nós proclamamos. E eu sei que existe algo do céu para acontecer nessa geração. Deus, Ele tem uma missão e Ele está em missão. E para cada geração Ele tem um propósito específico. E eu sei que Ele tem algo específico para as nossas vidas nesse tempo. Só que a vida de igreja e o nosso cotidiano e as correrias, às vezes vão apagando aquilo que deveria estar queimando. E a gente se perde dentro do processo ou se perde dentro da própria casa. Então, eu creio que hoje é uma noite que, se você desejar, ansiar e se dispor, o Senhor vai reviver lugares que estão apagados. Ele vai visitar áreas do seu coração que estão isolados, esquecidos, e vai fazer com que uma paixão que está adormecida volte a ser reacesa. Ele não nos quer como um corpo presente cumprindo uma agenda. Ele nos quer como um coração apaixonado de filho que não abre mão de estar na presença. Amém? E eu quero ler com vocês
É o primeiro texto que eu quero ler em Josué. E depois eu vou ler um em Números. E eu vou procurar ser o mais breve possível, para que nós tenhamos um tempo de ministração. Porque eu acredito que nós precisamos desse momento. Momento de cultivar o fogo da presença no nosso meio. Amém? Porque uma coisa que nós precisamos entender é que o Senhor sempre está. A gente não precisa convidá-lo para vir, Ele está. A gente não precisa convidar o Espírito Santo, Ele está. O que nós precisamos é pedir que o Senhor amplie em nós a consciência da presença dEle no ambiente. Porque se a nossa consciência da presença dEle aumentar, nós vamos entender que Ele está neste lugar, que a glória dEle repousa neste lugar, que a unção dEle está nessa noite aqui, que o Espírito dEle se move nesse lugar e pode fazer aquilo que talvez quando você entrou por essa porta, você não imaginou que poderia acontecer nessa noite. Mas eu quero te dizer que essas são as noites onde o Espírito Santo mais gosta de nos surpreender, nos revirar e nos fazer realmente sermos renovados e cheios por Ele. Amém? Então eu quero ler Josué 1, 2 e 3 e depois nós vamos para Números. E diz assim, Josué 1, 2 e 3. 2, 3 e 4. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo. Era só uma parte do povo? Não. Todo este povo. A terra que dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Só até o 3. Agora a gente vai para Números. Números 32. Nós vamos ler 4 e 5, depois do 16 ao 19. Que diz assim. Contextualizando vocês, os filhos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés falaram as seguintes palavras para Moisés. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, que é antes do Jordão, é terra de gado. E os teus servos têm gado. Disseram mais, se acharmos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. E aí 16, 19 diz assim. Então chegaram-se a ele e disseram, nós edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos, pois, diante de Israel, até que o levemos ao seu lugar. E ficarão nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores daquela terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante. Portanto, nós já teremos a nossa herança, daquém do Jordão ao Oriente. E aí, nós temos um cenário um pouco diferente do que o Senhor liberou ali em Josué. Vamos orar com relação a essa palavra liberada, lida, para que o Senhor rasgue ela essa noite, faça com que realmente o nosso espírito seja tocado por aquilo que Ele deseja ministrar. Amém? Eu gostaria que você liberasse palavras sobre a minha vida, para que o Senhor me capacite e me habilite para fluir e liberar sobre você aquilo que os céus têm, a porção de hoje para a sua vida. Amém? Então eu conto com a sua intercessão para me ajudar nessa missão, para que eu seja um canal do Senhor essa noite. Amém? Pai, nós agradecemos pela sua palavra,
porque ela nos alinha, ela nos direciona, ela nos ensina e ela nos mostra o Senhor. Ela nos revela quem o Senhor é e ela nos prepara para sermos como o Senhor deseja que nós sejamos. Pai, em constante aprimoramento, avanço. E eu peço nesse momento que o Senhor faça com que essas palavras sejam como brasas vivas no nosso coração, que reacendam a chama, que tragam luz para nossa mente, mas que queime o nosso coração, que sacuda o nosso espírito e nos leve para o lugar onde o Senhor nos espera. Nos tira, Deus, do lugar onde nós achamos ser adequado e nos transporta para o lugar que o Senhor espera, para que nós não sejamos uma geração paralisada ou neutralizada, mas uma geração ativada pelo Teu Espírito, para romper nos dons, na profecia, nas manifestações do Seu Espírito e ser como uma flecha do Senhor nesse tempo, Pai, nessa geração, como uma resposta do Senhor sobre a terra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha para o seu irmão. Fala assim, ó, Deus vai falar com você. Presta atenção. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para eu organizar certinho e poder te direcionar. Então vamos lá, qual que é o cenário que nós temos? Uma geração que está parada à beira do Jordão, à margem do Jordão, e tem uma voz de comando. Olha, uma estação, um tempo, uma medida passou. Eu preciso que vocês se levantem agora e vocês avancem em direção àquilo que eu liberei como promessa para a vida de vocês. Então, o Senhor estava liberando sobre Josué uma palavra, que era para ele levantar e conduzir todo o povo para entrar na terra que Deus tinha liberado como herança para eles, e que daria para eles aquela terra por promessa. Uma terra que mana leite e mel. Todo mundo conhece essa história. Se for ali, ó, na área Kids, as crianças vão saber dessa história, porque é uma história muito contada. A gente ouve muito falar disso. Não é novidade para vocês. Então a gente tem aqui uma direção do Senhor. Começa um novo tempo. Começa uma nova medida. Inicia uma nova estação. E eu preciso que vocês entrem naquele lugar. Eu preciso que vocês tomem aquele lugar, que vocês avancem para aquele lugar. Só que aí, né, a gente entende que a promessa está diante do povo, para todos acessarem, todos viverem. O Senhor tinha algo planejado para eles dentro daquele lugar. O Senhor tinha um interesse em tê-los dentro daquela terra, porque Ele queria torná-los o permanente dele ali. Só que o que nós percebemos? Que era para todo o povo, mas algumas tribos não quiseram entrar nesse lugar. E aí entra o ponto-chave do que eu quero dividir com vocês hoje, que é como nós temos nos comportado diante daquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida. De Gate, né, os gaditas, os rubenitas e a minha tribo de Manassés não quiseram entrar na terra. Porque enquanto eles estavam do outro lado do Jordão, um povo foi vencido. E a terra desse povo era muito boa para gado. Era uma terra farta, era uma terra adequada para a criação de gado, era uma terra que favorecia eles em muita coisa. E o que eles fizeram? Eles olharam para o que eles tinham e chegou para Moisés e falou: Moisés, a gente tem gado. E olha que terra boa para gado. Faz o seguinte, dá para nós essa terra que é boa para a gente.
é boa para os nossos negócios, é boa para os nossos projetos, que é aquilo que a gente precisa, que vai atender às nossas necessidades. Dá para nós que a gente vai ficar satisfeito. Só não faz a gente atravessar para aquele outro lado, não. Só não faz a gente atravessar o Jordão, porque eles não sabiam como era do outro lado. Então eles queriam ficar com o que era garantido, com o que era benefício para eles. E aí quando eles pedem isso, né, para que não fizesse eles atravessarem o Jordão, ali tem um conflito. Moisés fica irado. Como que vocês têm coragem dos irmãos de vocês atravessarem, ter que guerrear pela terra e vocês ficarem desse lado? E aí eles fizeram uma proposta: olha, aqui nós vamos, na força do nosso braço, construir cidades, construir currais, levantar fortalezas nesse lugar, porque esse lugar tem potencial. E nós vamos deixar nossas famílias e filhos seguros daquele povo lá, porque aquele povo é doido, vai ter guerra e a gente quer deixar os nossos seguros. E aí a gente vai fazer isso, e quando a gente estiver pronto, terminou a nossa parte, a gente se arma das espadas, do escudo, entra com o povo na batalha, nós vamos batalhar dentro de Canaã, nós vamos lutar lá naquele lugar, e quando todo o povo tiver já se ajeitado, cada um na sua terrinha, cada um com o seu garantido, já tiver se estabilizado, a gente volta e vem cultivar a nossa terra. E a gente vem cuidar da nossa parte, que é a herança que nós escolhemos. Foi essa a proposta que eles fizeram. E Moisés falou: seguinte, ok, tudo bem, podem ir. Se vocês não forem junto na peleja, o negócio vai pegar. Não, e eles fizeram um compromisso: pode deixar, a gente vai lutar, mas a nossa terra não é lá. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque muitas vezes nós podemos estar envolvidos com as coisas do Senhor, mas o nosso coração estar edificando fora desse ambiente. E aí, o que a gente tem aqui? Deus tem uma medida para essa geração. Deus tem uma medida para a vida de vocês. Deus tem algo para fazer na sua vida. Eu não sei o que você viu Deus fazendo na vida dos seus pais. Eu não sei se você é alguém que cresceu na igreja. Eu não sei se você é alguém que veio desde criança porque os seus pais se converteram. Eu não sei se você é alguém que veio sozinho e os seus pais não vieram e você está caminhando com o Senhor. Eu não sei, eu quero te dizer que existe uma medida para ser derramada na nossa vida, para esse tempo, que diz respeito ao que nós fomos chamados para fazer. Os nossos pais e a geração deles tiveram uma medida, uma porção e um encargo de Deus sobre eles para cumprir aquilo que Deus liberou. E nós temos a nossa. Então eu não sei se você viu seus pais vivendo algo, ou se você vive na sombra da medida que eles vão. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor tem uma medida específica para a sua vida. E Ele deseja nos levar para um lugar, para realizarmos coisas e darmos passos que a geração anterior não deu, mas abriu o caminho para que nós dessemos. Preparou o caminho, nos instruiu, nos ensinou. Porque eu não precisei viver coisas que a minha mãe venceu para mim. Eu consigo andar mais rápido. Porque ela precisou passar por coisas e vencer coisas que, tendo ela vencido, eu não precisei. Então, existe uma missão e um propósito diferente para cada geração. Só que aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para fazer esse tempo na igreja dele, né? Não são em placas, a igreja é uma. Existem ministérios, existem projetos, mas é a igreja, a noiva é uma, amém? O que Deus tem para fazer na igreja dele não é feito para quem fica à margem. Não é feito para quem escolhe a sua porção.
mas não está disposto a entrar naquilo que Deus preparou. Você fala: Juliana, eu jamais escolheria, né, ficar à margem. Eu sou do time que estamos junto, estamos dentro, entendeu? Vamos entrar. Uma coisa é o que eu acho que eu faço, e a outra coisa é a evidência do que eu vivo. E talvez nós vamos perceber que nós mais temos vivido à margem do que entrado naquilo que o Senhor preparou para nós vivermos. Porque esse lugar, ele é um lugar onde não tem explicação para o que acontece. Esse lugar é um lugar onde você se constrange pelo que Deus faz. Esse lugar é um lugar onde a palavra não é só um livro de história que conta sobre um tempo que Deus era poderoso, mas é sobre uma carta viva que inflama o teu coração e que te faz conhecer ao Senhor e entender que todas essas coisas permanecem vivas, acontecendo e liberadas sobre a minha vida, para que eu flua nessa mesma medida de graça, unção, poder, autoridade, governo. Eu venho na igreja e não me importa quem louvou, quem pregou. Eu não preciso de um intermediário para me conectar a Deus. Eu não preciso de uma canção animada para me conectar a Deus. Eu fluo, eu ando conectado. Eu só preciso estar no meio para fluir junto com os meus irmãos. Eu não preciso que alguém coloque a mão na minha cabeça e diga: olha, eis que te digo, para eu sentir Deus falando comigo. Isso é maravilhoso, mas Ele pode falar comigo no secreto, porque eu estou conectado com Ele. Ele pode falar comigo dirigindo, Ele pode falar comigo lendo a Bíblia, Ele pode falar comigo no banho, limpando a casa, lavando a louça, cozinhando, lavando um carro. Ele pode falar, por quê? Porque eu estou conectado. E quando alguém chega e diz: eis que te digo, Ele não me diz algo novo, Ele testifica o que o Espírito já falou para mim. Eu não tenho medo das adversidades. Eu não tenho medo do futuro. Porque eu não tenho mais a minha vida por preciosa. E viver o que Ele tem para mim se tornou a maior prioridade da minha vida. Existe um fruto que determina se nós estamos ou não nesse lugar. E eu quero de coração que você se avalie hoje. Porque se você perceber: Ju, eu acho que eu fiquei pela margem do caminho. Eu quero te dizer que Ele está aqui hoje, liberando a mesma palavra que Ele liberou para Josué. Ei, levanta agora, atravessa o Jordão e toma aquilo que eu liberei sobre a sua vida. Porque eu quero te fazer meu povo e habitar no meio de vocês. O que diferenciava Israel de todos os outros povos e nações era a presença de Deus. Eles eram o povo da presença. A presença de Deus habitava no meio deles. Esse era o selo que estabeleciam que eles eram um povo de Deus. E aí a presença habita no nosso meio, ela habita em nós. Nós carregamos esse selo. E aí vamos lá. E aqui nós temos, né, que entender que ver a terra não é o mesmo que pisar nela. E saber não é o mesmo que viver. Às vezes a gente vê a terra, vê o que Deus está fazendo, carrega as palavras, Deus já te disse muita coisa, você já recebeu muita revelação, muita palavra profética, você entende muito do que Deus quer fazer. A gente vê, você vai no culto, vê Deus se movendo, vai no congresso, fogo, glória, e aquele mover e o negócio pegando, ótimo. A gente vê. Mas isso não significa entrar nesse lugar. A gente até sabe, conhece a Bíblia, conhece os louvores, conhece a palavra, sabe do sacrifício que Deus fez, sabe sobre a vida eterna, sabe sobre a volta de Cristo, sobre a eternidade, sabe tudo. Mas não vive essa verdade plenamente. Não acessa esse lugar. E nós, mais do que a geração dos nossos pais, corremos esse risco. Porque nós fomos criados dentro desse ambiente. E a chance de nós nos acostumarmos com ele é muito grande. Vir à igreja, estar aqui, se torna uma programação na agenda, uma coisa de rotina, algo que você aprendeu a fazer, algo que você sabe que é certo, algo que você entende que
tem que fazer porque você é crente, ou porque seu pai é crente, ou porque é o que você faz a vida inteira, ou a gente entende só que é certo, e por ser certo eu faço. E às vezes a gente esqueceu o que vem fazer aqui. Por que a gente vem? Por que a gente se reúne? Por que eu tenho que ler a palavra? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que me consagrar? Por que eu tenho que dizer não para o pecado? Por que eu tenho que me santificar? Por que eu tenho que abrir mão de todos os prazeres da vida e viver abdicando de tudo isso? Por quê? E aí passa que aquilo que era para ser a nossa fonte de vida, que aquele que era para ser o sentido da nossa vida, a gente, de tanto nos acostumar com isso, transformamos a vida cristã em uma religiosidade. E essa religiosidade se torna um sistema que a gente acostumou a viver. Seu pai às vezes é pastor, é obreiro, é levita, toca. Vocês estão acostumados a estar na igreja, chega cedo, é o último que sai, conversa com todo mundo. Acostumou. Faz parte da nossa vida. É até estranho não vir no culto domingo. Parece que a gente está em pecado, né? Parece que tem alguma coisa errada. Parece que do nada vai aparecer um anjo. Fala, você não foi hoje, né? A gente fica assim, meu Deus. Porque a gente acostumou. Mas a questão é, por que a gente faz tudo isso? Quem é Jesus para nós? Eu sei que talvez você conheça o Jesus dos seus pais. Mas eu quero te dizer que se você decidir entrar no lugar que Ele te chamou para estar, Ele vai te mostrar. Mas não desejam o custo de viver no centro da sua vontade. Nós construímos fortalezas com medo de lutar guerras que nos transformariam. E aí eu quero trazer essa reflexão para vocês sobre esse povo que preferiu ficar à margem, construindo para eles, na força do braço deles. Não, nós vamos construir, nós vamos fazer, a gente vai deixar tudo pronto. E a gente só vai entrar lá, guerrear, cumprir o protocolo e voltar. E muitas vezes isso acontece com a gente. O nosso coração está totalmente fora, querendo construir as nossas coisas. Não, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou abrir meu negócio, eu vou trabalhar, não, eu vou me relacionar, não, eu quero um namoro, não, eu quero ganhar dinheiro, não, eu quero me estabelecer profissionalmente, não, é tempo, né, às vezes de um novo emprego, de uma melhora profissional, outras prioridades na minha vida. Senhor, eu vou focar nisso. Só que eu entendo que eu tenho um compromisso com aquilo que Deus disse. Então tudo bem, eu vou entrar na terra, eu vou batalhar pelos outros, vou ajudar a galera a conquistar o negócio, mas depois eu volto para o que é meu. Muitas vezes nós fazemos isso. O nosso coração está sendo gasto para construir as nossas coisas. Mas a gente vem na igreja, a gente ajuda no som, na mídia, a gente toca, a gente prega, a gente cuida da porta, a gente serve uma água, a gente cuida das crianças, a gente ministra, a gente auxilia, cuida dos carros, né? Tem todas as frentes de serviço na igreja. Vem, trabalha, serve. Às vezes você está servindo na igreja, às vezes você está aqui, batendo ponto, servindo nas frentes, só que o seu coração não está servindo como um lugar que você está construindo para morar, entendendo que esse é o lugar da presença, entendendo por que você serve, para quem que você serve, o desfrute que tem ao servir. Você está fazendo para cumprir um protocolo e obedecer, mas o seu coração pode estar edificando coisas fora. E quando o serviço acaba,
você volta para aquele lugar que você escolheu construir para você. Que você escolheu que é a sua parte da terra. Senhor, eu não quero aquilo que o Senhor separou para o povo. Porque não é um lugar tão bom. A gente tem gado. Eu quero esse daqui. Porque esse é bom. Porque esse é um lugar bom para gado. Eles estavam mais preocupados em receber a herança do que necessariamente em cumprir e estar no centro da vontade de Deus. Deus disse que nada faltaria para eles naquela terra. Não faltaria uma terra boa para o gado. Mas a preocupação em só ter a bênção, o benefício, e só ter uma bênção de Moisés, tipo, ó, você libera a gente, para a gente possuir essa parte, porque aí a gente fica com a consciência tranquila, era suficiente para eles. Porque foi isso que eles queriam. Só desfrutar de uma parte. E cumprir as responsabilidades lá. E depois voltar para o que eles construíram. E aqui a gente vê dois padrões que nos levam para esse lugar. Primeiro é a independência. A necessidade de independência gera em nós um coração rebelde. Eles queriam com as próprias mãos, com a força do próprio braço, levantar fortalezas, construir seus currais, edificar as casas, porque eles eram competentes, qualificados para isso. Eles mesmos levantariam as suas estruturas e fariam tudo aquilo que eles queriam. E esse é um movimento onde Satanás nos prende, que é na nossa necessidade de sermos independentes, de fazer do nosso jeito, na nossa medida, como a gente acha que é certo, como acha que tem que ser feito. E isso, quando a gente pesa a mão, entra num lugar de rebeldia, porque eu vivo a minha maneira, mas eu não vivo dentro do centro da vontade do Senhor. E aí a outra parte é: Senhor, nós vamos também edificar as casas, muralhas, fortalezas para proteger nossa família e criança, porque lá o povo é doido, é guerra. A gente vai proteger os nossos. Outra área que o inimigo usa para nos neutralizar e nos impedir de entrar no que é o centro da vontade de Deus é o medo através da insegurança. Deixa o nosso coração medroso, porque a gente é inseguro, baixa autoestima. A gente acaba recuando. Então, ou eu opto por vou fazer na força do meu braço porque eu dou conta, ou eu vou construir muralhas, vou me proteger, vou guardar os meus filhos porque o negócio lá é feio e eu quero ficar aqui porque aqui é mais seguro. Então, às vezes, você pode estar querendo fazer na força da sua capacidade, porque você pode fazer, e o que nos impulsiona à independência é um lugar de dor, por palavras que talvez você ouviu, por coisas que talvez liberaram sobre a sua vida e você abraçou como verdade. E agora você quer fazer para provar, por falta de perdão, por achar que não te deram o que você precisava, que não fizeram por você o que você precisava, por ver que o outro tem e você não tem, e querer na força do braço conquistar. Esse lugar de dor, ele nos leva para essa independência. E o lugar de medo, de insegurança, são palavras de ofensa que às vezes você ouviu, coisas que você gostaria de ter recebido e não recebeu, coisas que feriram sua alma, feriram teu coração e fizeram você crer nas mentiras do inferno a seu respeito, a respeito do seu futuro, a respeito da sua vida. E o peso dessas palavras fazem com que você queira criar proteções para guardar a sua vida e não tenha coragem e ousadia de entrar naquilo que Deus liberou para você. Essas são dois pontos que fizeram com que o povo escolhesse ficar à margem do Jordão e não tomar posse e viver a plena vontade de Deus. E eles foram neutralizados por isso. E nós carregamos palavras, às vezes traumas, acusações que nos entulham. Às vezes você pode estar entulhado. Ju, eu não consigo sentir a presença, eu não consigo fluir, eu venho na igreja porque eu tenho que vir. Isso pode acontecer porque os poços do seu coração foram entulhados pela sua própria vontade, às vezes por vir à igreja, mas não cultuar, orar, mas não se conectar,
ler a palavra, mas não ser renovado, porque virou um protocolo, religiosidade, um sistema, uma coisa que você faz porque aprendeu a fazer, mas não é mais a sua fonte de vida, não é mais a paixão que incendeia o seu coração. Porque talvez existem outras paixões que te governam mais, que te impulsionam mais, que te animam, que te empolgam, que te motivam, que te interessam mais, que brilham mais os teus olhos. E você vem só para conseguir vencer a guerra, cumprir o protocolo, para poder voltar para aquilo que você realmente está edificando, para aquilo que você realmente está construindo. Porque quando Ele é o centro, eu não me importo com mais nada. Porque todas as outras coisas são consequências de uma vida alinhada com Ele. Então nós às vezes estamos na igreja, mas nós não somos igreja, a gente está. E isso nos leva a uma religiosidade sem vida. Nós temos a lei, mas nós não temos a vida. Nós temos temor, mas nós não temos mais paixão. Porque as nossas paixões, elas estão voltadas para outros lugares. A gente tem a obrigação, a responsabilidade e o compromisso de fazer acontecer, de cumprir a escala, de estar na presença. A obrigação de ler a palavra, porque eu sei que se eu não ler, eu vou me afastar, eu vou esfriar, eu vou desviar e eu não quero ir para o inferno. A gente vive, infelizmente, numa linha, no lado errado do rio. No lado onde eu quero desagradar o menos possível a Deus. Eu fico naquela linha assim, ó. Será que aqui eu estou desagradando muito ou não? Não, aqui eu não desagrado. Se eu for um pouquinho para cá eu desagrado. Mas aqui, ó, margem de segurança. Quando na verdade o nosso coração deveria trabalhar e se dedicar todos os dias para agradar, alegrar o coração do Senhor. Porque a alegria dele é que nos fortalece, nos fortifica, nos vivifica. E eu passo a entender que os meus sonhos, os meus planos são pequenos demais quando eu entendo o que Ele quer fazer e o que Ele escolheu fazer em mim e através de mim. E eu percebo que as minhas escolhas, elas são muito pequenas, elas são muito medíocres. Aquilo que eu entendo que é bom para a minha vida é muito, muito, muito pequeno comparado àquilo que Deus projetou para cumprir através da minha vida. Só que para isso ser cumprido, eu não posso ficar à margem, escolhendo viver a partir dos meus padrões e do que é bom para mim, e só servindo para cumprir um protocolo, ou só estando na presença porque eu sei que eu tenho que estar, ou só fazendo ali para estar, mas o meu coração não está dentro daquele lugar. Então, onde está o seu coração? Apaixonado e queimando por Jesus? Ou preocupado com as coisas desse tempo? Com a sua vida? Com construir o seu futuro? Eu não estou aqui para te exortar. A minha missão aqui é dizer para você que existe mais. Que o que você conhece, o que você já experimentou, não é a totalidade de Cristo. Que aquilo que você já viveu no Senhor não é a totalidade de Cristo. Que os momentos que você teve, que você foi tomado pelo Espírito, rolou, babou, né, no chão, aquela coisa assim, meu Deus, não é só isso que o Espírito tem. Ele não quer, como nós cantamos aqui, experiências, momentos onde a nossa emoção fala e meu Deus, que maravilhoso, só que 2, 3, 4 dias depois aquilo, ó, acabou. Foi embora. Porque foi mais a nossa alma se manifestando do que o Espírito nos transformando. O que o Senhor tem para nós não são momentos. O que o Senhor tem para nós é uma vida de sacrifício no altar, onde nós somos incendiados todos os dias. Porque talvez o que você conhece de Deus faz com que para você seja suficiente. Mas eu quero te dizer, existe mais. Existem coisas espirituais e sobrenaturais que nós não sabemos. E o Senhor fala, como falou para o profeta Jeremias, clama a mim,
e eu responder-te-ei, porque eu quero te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe, mas eu quero um coração que clama por isso, para eu poder compartilhar. Existem coisas sobrenaturais que Deus deseja fazer nesse tempo, mas Ele procura corações que clamam para saber isso, que não querem só viver à margem, mas querem entrar nesse lugar, querem acessar a terra, querem viver plenamente o que Ele liberou, para que Ele possa liberar, revelar, contar, compartilhar o que Ele quer fazer e te usar para cumprir isso através de você, para que você não leia a Bíblia e fala: nossa, olha que maravilhoso, Davi, olha José, olha Daniel, olha os milagres. Isso não é um livro de história, isso é um livro de alguém que se revelou e mostrou quem é, para que nós possamos acessar essa verdade e transformar essa verdade na nossa rotina de vida. Porque o mesmo que habitou e conduziu aqui todas essas histórias, Ele habita em nós. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o Espírito dele se manifestaria como nunca antes na história. Mas cadê aqueles que estão desejando essa manifestação? Eu quero te dizer que você não experimentou tudo. Cristo não é só o que você já viveu. Cristo é muito mais. Ju, como que eu sei que eu não experimentei tudo? Você acha que já conhece tudo de um Deus que é infinito e que vai passar a eternidade se revelando, se mostrando e se fazendo conhecido? Mas a questão é que a gente se satisfaz com o pouco que a gente já conhece e já tem isso como suficiente. Agora eu posso viver a minha vida, porque eu já estou longe do inferno, já não estou pecando, já não estou pesando a balança para o meu lado e tá ok. Quando o Senhor nos chamou para gastar e desgastar a nossa vida para Ele, nós precisamos permitir que Ele reacenda a chama do nosso coração, porque existe algo que Ele vai fazer nesse tempo, mas Ele vai fazer naqueles que estão com o coração disposto para isso. Amém? Para a gente encerrar, eu quero dizer que nos afastar desse lugar nos mutila. Não entrar no que Deus tem, mas encontrar um lugar à margem, agradável, bom, que me deixa confortável e seguro, mutila a minha identidade, mutila quem eu sou e compromete o meu propósito, porque o meu comportamento muda, a minha identidade se deforma e o meu propósito se perde. Não tem como você se manter alinhado, sendo renovado, recebendo revelação de Deus, tendo experiências sobrenaturais com Jesus, se você não estiver no centro da vontade dEle. Não tem como nós experimentarmos Deus da nossa maneira. E talvez seja isso que tem feito com que essa geração, que tem um potencial e uma potência violenta, esteja tão adormecida, neutralizada e paralisada. Porque a canção que nós cantamos, ela precisa doer e rasgar o nosso coração. Porque quando isso for rasgado, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor vai fazer através da nossa vida nesse tempo. Eu me recuso a ser alguém que vai assistir de longe o que Deus vai estar fazendo no meio do povo, porque eu escolhi levantar as minhas fortalezas, as minhas seguranças do outro lado do Jordão, e vou viver uma vida normal, organizada, segura, confortável, mas eu não vou viver o extraordinário do céu na terra, porque eu não quis me arriscar, eu não quis entrar, eu não quis pagar o preço, eu não quis renunciar o que era bom para mim, eu não quis conhecer a Cristo verdadeiramente. Eu me contentei com a medida que eu já conhecia, em só não estar indo para o caminho do inferno ou para o pecado, e tá tudo bem. Gente, existe mais. Existe mais. E quando nós experimentarmos desse mais,
todas as outras coisas vão perder completamente o seu valor. Você vai perceber que o dinheiro não significa nada, os bens não significam nada, relacionamentos não significam. Você vai ver que as dores do seu coração, carência, frustração, ansiedade, depressão, baixa autoestima, insegurança, medo, somem. Porque nós somos preenchidos com violência pelo Espírito. E o Espírito testifica em nós quem nós somos em Deus. E essa verdade nos resgata de todo cativeiro e mentira de Satanás sobre a sua vida, que tem sido como um jugo que trava as suas pernas, te desacelera e te faz caminhar devagar, a passos lentos, em direção ao que Deus projetou, sendo que você carrega algo poderoso do céu, sendo que você carrega algo único da parte de Deus, uma unção, uma graça, um dom, uma capacitação para fluir no Espírito. Só que isso só é ativado se eu entrar nesse lugar. E quem vive na margem sempre vai ser o primeiro a cair. Por isso que a nossa vida vive assim, uma montanha russa. Tô queimando, tô com pouco fogo. Tô queimando, tô me arrastando. Tô empolgado agora, não quero ler a palavra. Agora tô cheio de Deus e depois não quero nem ir na igreja. Porque nós estamos vivendo à margem, não estamos vivendo dentro. E uma coisa muito interessante que aconteceu, e eu encerro com essa reflexão, foi que eles falaram assim, olha, para que todos saibam que nós ainda pertencemos a esse povo, nós somos o povo de Deus. Nós vamos levantar um altar à margem do Jordão. E isso quase criou uma guerra civil no meio do povo. Falaram assim, nós vamos pegar aqui, nós vamos levantar um altar, como um memorial, como uma lembrança dos sacrifícios de Deus, de quem Deus é, da presença de Deus. E aí quando eles explicaram, olha, a gente não vai fazer sacrifício, não é um altar para sacrifício, não é um altar para ser usado, é só um altar para uma lembrança, para a gente lembrar, para as pessoas olharem e falar, nossa, tem um altar ali, aquele povo também deve ser de Deus, e para eles lembrarem a quem eles pertenciam. E aqui é onde a gente tem que prestar muita atenção, porque aquele altar, ele não tinha fogo e ele não tinha sacrifício. Ele só era um altar para lembrar. Era só uma lembrança. E às vezes nós podemos estar levantando altares que são só uma lembrança de quem Deus é, do que Ele faz. Um altar de lembrança, mas não um altar de sacrifício. E sabe qual foi o principal problema deles? O maior erro foi porque naquele tempo Deus não era como hoje, que o Espírito habita em nós. Deus habitava em um lugar. Durante um tempo ele habitou no tabernáculo. E depois, quando o templo foi edificado em Jerusalém, ele passou a habitar no templo. Eles não se importaram em viver longe da presença. Porque da outra margem do Jordão, eles podiam ouvir o barulho das músicas, eles podiam ouvir as festas, mas eles não estavam vivendo e vendo e presentes dentro ou próximo do templo, do tabernáculo, onde a presença habitava. Eles não se importaram em viver longe da presença. E você fala, Ju, e o que isso gerou de problema para eles? Quando veio o peso de Deus sobre Israel, para que eles fossem levados cativos, tanto pela Síria quanto pela Babilônia, os que estavam além do Jordão foram os primeiros a serem tomados. Porque Jordão fez uma barreira de proteção para o povo que estava na terra. Mas como eles escolheram ficar à margem, eles ficaram desprotegidos e vulneráveis. O primeiro lugar que o inimigo se infiltrou, porque era o mais fácil, foi na terra deles. Eles foram os primeiros a serem invadidos, tomados,
e foram os primeiros a serem levados cativos. Porque eles ficaram onde era seguro, mas não onde tinha proteção do Senhor sobre a vida deles. Porque o Jordão fazia uma proteção para o povo, e eles ficaram completamente vulneráveis. Foi a primeira isca, foi fácil. A primeira tomada foi todo mundo. E a coisa mais triste é que durante toda a Bíblia nós não vemos guerreiros, reis, soldados, profetas que se levantaram dessas tribos. Eles praticamente ficaram anulados na história de Israel. Eles perderam o protagonismo na história porque eles preferiram construir longe da presença. Eles foram quase irrelevantes para o que Deus fez no meio do povo, porque eles preferiram ficar longe da presença. Que nós não levantemos altares no nosso coração, que hoje é só uma memória, mas não tem fogo, não tem sacrifício e não tem presença. O altar que está hoje no seu coração, ele é um altar incendiado ou ele virou um memorial? Onde você está posicionado hoje? E eu te pergunto isso porque vamos ficar em pé, para a gente ir encerrando.